Se tem uma coisa que eu gosto, são cenários. Principalmente em jogos, quando a gente tá ali andando pelo mapa, fazendo as missões e tudo mais, e de repente para e passa 30 minutos olhando pra uma cena, tirando print e enchendo a galeria. É disso que eu tô falando. Oi, tudo bem? Meu nome é Larissa, mas pode me chamar de Lala, Lari ou Lalares, atento por todos, e eu comecei recentemente a falar sobre artes e criatividade nas minhas redes sociais. Espero que interessados pelo assunto se sintam bem-vindos aqui. Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa interessante. Como eu disse, eu gosto muito de cenários em jogos e andar pelos ambientes, fazer missões em mundo aberto e de repente parar na frente de uma cena e ficar, nossa, que lindo! Isso acontece com muita frequência. Então, hoje eu gostaria de registrar uma cena pequena, mas um momento em um jogo, para que eu tivesse ali acesso a isso, né? Para que eu tivesse essa lembrança além da minha galeria, além das fotos que eu tiro, dos prints, etc, etc. Nós vamos fazer uma pintura, tá certo? Eu escolhi uma tela pequena pra gente começar. Acho que essa pequenininha, de 15 por 15, vai ser o suficiente já pra gente registrar o que nós gostaríamos. E venha comigo acompanhar esse processo. Bom, lá vamos nós então começarmos o nosso projeto. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o jogo escolhido foi Assassin's Creed Odyssey. Por que, Larissa, vocês me perguntam? E eu digo, é muito simples. Primeiro que eu cresci com a franquia Assassin's Creed, então eu gosto bastante dessa saga de jogos. Em especial do Odyssey, porque eu gosto muito de mitologia grega. Gosto de outras mitologias também, mas eu sinto assim que a mitologia grega ela tem um espacinho ali maior, muito por conta da nostalgia, talvez. Me remete muito aos filmes que eu assistia quando eu era menor, sobre as coisas que eu sempre gostei. E de fato, eu gosto muito das histórias, eu consumo bastante conteúdo sobre isso. Tem alguns livros que envolvem mitologia grega. Gostaria de ter mais, aceito recomendações, mas o vídeo não é sobre isso. Então vamos partir aqui do pressuposto de que eu gosto muito de Assassin's Creed Odyssey. E eu estou bastante nesse hype ultimamente por conta de Epic The Musical, mas assunto para um outro momento também. E, enfim, eu escolhi esse jogo. E assim, pouco dizer que ele tem cenários lindíssimos e mesmo sendo um jogo de 2018? Editora, me corrija se eu estiver falando bobagem, vulgo eu mesma. Para não dizer que eu estou passando desinformação, o jogo foi lançado nessa data. E mesmo hoje, eu acredito que os gráficos deles são muito bons. Eu me vejo muitas vezes resolvendo os problemas das pessoas, dos NPCs. De repente eu paro, gente, e eu fico um tempão olhando o sol se pôr no oceano. Eu fico um tempão vendo o urso passando pela estrada, atacando ali um soldado. Aí eu penso, será que eu ajudo? Mas é uma cena tão bonita. Aí eu fico ali tirando print. Com o meu próprio celular, inclusive, eu costumo tirar foto, gente. Eu só fico encantada e tiro uma foto de um momento. E é daí que surgiu a ideia de eternizar um desses prints, porque embora a foto esteja no meu celular, como a gente sabe que funciona, né, essa mídia, ela existe, mas a gente não revisita ela com tanta frequência, tanto quanto se a gente tivesse ela ali na nossa mão. Então eu pensei, poxa, que vontade de pintar uma telinha. E tudo calhou e nós estamos agora, nesse momento, fazendo a pintura de um desses cenáriozinhos. Esse leão, essa estátua de leão, ela é bastante recorrente no universo ali, né? No mundo de Assassin's Creed. Ela aparece em vários cenários. Só que, curiosamente, todas as vezes que eu vejo ela, eu fico chocada. Eu fico, nossa, que lindo! E essa em específico, que fica em uma das ilhas, quando eu vi ela pela primeira vez, gente, foi um vislumbre, porque estava anoitecendo no jogo, já estava noitezinha, tinha umas estrelas no céu, e essa estátua de leão muito bem posicionada ali no meio da cidadezinha. Aí eu fiquei maravilhada, tirei um monte de fotos dessa cena em específica. Tanto é que agora vocês estão vendo, né, o momento em que eu cheguei nessa cena. Eu refiz esse momento, né, tudo cinematográfico. Eu estou mostrando pra vocês como foi mais ou menos a minha reação quando eu vi pela primeira vez essa estatuazinha. Mas parece que não faz jus, gente. Agora não está brilhando tanto quanto brilhou quando eu vi pela primeira vez. Mas ainda assim, uma bela cena, né? Apesar
de eu gostar muito de arte, estar intimamente envolvida com, no meu coração, né? Eu preciso admitir pra vocês que essa é a segunda telinha que eu pinto na minha vida. Assim, pós, né, tipo, não contabilizando as telinhas que a gente pinta na escola, por exemplo. Aquelas que a gente precisa fazer pra trabalho e tudo mais. Embora eu sinta que eu fiz poucas dessas também na época de escola. Mas eu quero dizer, quando você deliberadamente, pós-período escolar da sua vida, ou durante ele, mas não necessariamente para ele, você decide comprar uma tela e você fala, eu vou fazer um quadro. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo captar o que eu quero dizer? Essa é a segunda vez que eu fiz isso na vida. A primeira vez que eu pintei uma tela com tinta acrílica foi um desenho, uma fanart que eu fiz do Hall de Castelo Animado. Só que, infelizmente, eu perdi essa telinha. Ela não existe mais. Por quê? Caiu atrás do meu guarda-roupa. Eu nem vi, gente, que ela tinha caído lá. Mas os mofos viram e se apoderaram dele. E agora esse quadro já não me pertence mais. Quando eu me mudei de casa, eu o encontrei. E ele já estava totalmente, gente, tomado pelos mofos. Admito que fiquei tristinha na época, mas também, né, passou. Pra desenferrujar essa moral na minha vida, eu decidi começar com uma pequenininha. E eu admito que eu fiquei bastante contente com o resultado. Sem usar técnicas específicas, eu nunca fiz aula sobre isso, gente. Eu também faço mais esse desabafo pra vocês. Então, seguindo ali a intuição, eu acho que pode dar certo isso daqui, eu até que gostei bastante do resultado. Falando um pouco sobre a arte em si agora, né? Falando sobre a pintura. Minha parte favorita, com certeza, é o degradê do céu. Ele foi acidental, mais ou menos, né? Porque eu tava seguindo a referência da foto, mas eu não sei, gente. Parece que ele deu tão certo de uma vez que eu gosto muito dele. É basicamente esse o sentimento. Obviamente que não está 100% fidedigno, não está totalmente fiel à foto, ao print e etc. Mas eu sinto que passa muito o sentimento que eu tive quando eu vi essa cena no jogo. Então está valendo, não é pra ser uma representação realista. É porque, né, gente, vamos ter piedade da artista aqui. Me surpreendeu bastante, porque eu tentei ao meu máximo, né, usar só a tinta pra fazer os contornos e os contrastes. Não tem uma line art ali, e eu acho que funcionou também nesse sentido. O máximo que eu pude, gente, eu dei o meu melhor. Principalmente no leão, também me deixou bastante satisfeita. Mas é tentativa e erro. Essa foi a minha tentativa. Mas, em contrapartida, eu sinto que o que eu mais sofri pra fazer nessa tela, gente, o olho do leão. Vocês vão reparar que no resultado final, ele ficou um leãozinho fofinho que parece que tá bocejando, porque ele tá com o olhinho fechado e a boca aberta. Tá, e que sono do leãozinho. É basicamente isso. Porque eu não sei o que aconteceu, mas eu não tinha jeito. Talvez a posição em que eu tirei a foto, talvez só a minha perspectiva me causando confusões, eu não sabia, eu não tava conseguindo encaixar como fazer a concavidade do olho ali, né? Mas, de toda forma, eu achei ainda que ele ficou muito fofo. Parece um leãozinho cartoon. Então, está valendo. Para um resumo geral da ópera, o leãozinho, apesar de cartãozinho, ficou muito fofo, na minha opinião. O cenário, o fundinho, principalmente o céu, as árvores no fundo, as folhagens, foram o meu ponto favorito disso tudo. E o que eu mais achei, assim, que tava indo por um caminho bacana, de repente degringolou totalmente, foi essa pedra da frente. Hora eu olhava pra ela me passava uma impressão, hora eu olhava pra ela me passava outra totalmente diferente. Essa ramagenzinha, essas flores, essa folhinha que tem na frente e o aspecto da pedra não foram os que mais me agradaram. Mas também não vou criticar a Larissa desse momento da pintura, porque ela estava tentando bastante. Então, parabéns, Larissa, você tentou. Eu admito que eu me diverti bastante fazendo essa pintura, porque era uma ideia que eu tinha na minha cabeça, né? Eu sempre pensava sobre os prints e fotos que eu tirava
de momentos em que eu só tô andando pelos jogos e eles nunca saem disso, eles continuam sendo eternamente fotos. Foi um exercício divertido e útil. Muito bem, então, gente, o resultado final da nossa pinturinha é esse aqui. Ah, chutei a câmera. Ó, ficou dessa maneira a nossa pinturinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu admito que eu tô bem feliz, como eu já devo ter mencionado, a segunda telinha que eu pinto na minha vida. Ficou uma graça aqui no meu cantinho. Eu vou deixar de decoração pra eu ver todos os dias. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, do resultado e de estar comigo durante a pintura dessa telinha. Caso vocês tenham interesse e queiram continuar acompanhando mais conteúdos de arte por aqui, considere continuar aqui com a gente e aguardem por novos conteúdos. Beijo!